Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, várias pessoas estão me cobrando uma posição por declaração do magistrado de Santa Maria a respeito das armas de fogo. Eu até fiquei chocado porque é meu amigo, é uma pessoa que eu admiro, é um magistrado que já tomou grandes decisões, importantes decisões para Santa Maria. E eu acho que ele foi infeliz e um pouco raso no comentário por não ter dados concretos, né? Estranhei porque no Instagram eu argumentei ali e logo em seguida meu argumento foi apagado e eu fui bloqueado, né? Espero que tenha sido um momento ali só que reveja, porque como eu disse, é uma pessoa que eu considero como um amigo. Mas eu vou ler aqui o que é que foi colocado, o que ele postou e vou comentar, tá? Repercutindo sobre os recentes acontecimentos de Santa Maria, minha cidade natal, envolvendo armas de fogo, não há como não reconhecer que a flexibilização implementada nos últimos anos, tanto na aquisição quanto no porte dos referidos armamentos, está diretamente ligada ao recrudescimento da violência envolvendo estes artefatos. É matemático: quanto mais armas, mais crimes e mais mortes. Não há fórmula mágica. Aliás, querer tratar de segurança pública atualmente, com todas as tecnologias disponíveis, através de um pensamento simplista, extraída do velho oeste, de que cada um com sua arma faz a sua segurança, seria o mesmo que pretender implementar fluxo de informações através da utilização de pombos-correios. Na condição de quem trabalha diretamente com a segurança pública há mais de 20 anos, entendo que somente a restrição total e absoluta no número de armas em circulação pode reduzir os delitos praticados com este artefato. Minha opinião, espero ter contribuído ao debate. Bom, então vamos ao debate aqui, doutor. Vossa Excelência fala aqui que é matemático: quanto mais armas, mais mortes. Estranho, porque um país mais armado que o Brasil, vários países mais armados que o Brasil, tem o índice de criminalidade mais baixo. Eu posso citar aqui Suíça, Estados Unidos, né? Estados Unidos, hoje, os caçadores são o maior exército do mundo. Tanto é que o Japão não invadiu os Estados Unidos, não entrou no Texas, porque sabia que cada texano sabia atirar desde os 6 anos de idade. E existem mais armas que pessoas por lá. Outro dado que eu queria passar para o senhor: Jaraguá do Sul é a cidade mais armada do Brasil, até pela cultura aos clubes de tiro que possui. É a cidade mais armada e aqui tem menos crimes. E Santa Catarina, por consequência, vem a ser o estado mais armado e que tem menos crimes. A região sul é a região mais armada, sul e sudeste. Tem menos crimes que a região nordeste, que possui menos armas. Doutor, outra coisa que faltou o senhor explicar também, baseado nisso, o senhor tem que entender que armas que estão envolvidas em homicídios tem que ver quais as questões dessas armas. O que aconteceu? Por exemplo, são armas legais? São armas que uma pessoa de bem reagiu a um assalto e matou um vagabundo? São guerras de facções? Como esses tempos mataram ali na Lorenzi ali, era guerra de facção, doutor. E desculpa, mas para mim, quanto mais bandido morrer, melhor. Seja por arma de fogo, por faca, por tacape, por flecha, por lança, né? E a questão da defesa não vem do Velho Oeste. A questão da defesa vem lá do tempo do Homem da Pedra, lá, entendeu? Vem lá do tempo dos primórdios, aonde surgiram lanças, aonde surgiram flechas, entende? Sempre, o homem sempre quis se proteger, fosse de animais maiores, de predadores, ou até mesmo de marginais.
E o que está levando as pessoas a comprar armas é justamente não acreditar mais na justiça. Porque o senhor deveria comentar aqui, ó, o caso da moça que matou lá o menino Bernardo, né? Que matou o menino Bernardo, que foi condenado a 22 anos e já está em regime semiaberto, né? Naquele caso também lá de Charqueadas, que eu fiz um vídeo, me comovi muito, aonde um jovem de 16 anos, o pai foi buscar, ele foi morto a socos, doutor. Socos e pontapés também matam. Será que vão proibir academias de arte marcial? Porque o equalizador de um jovem bombado, lutador de arte marcial, para um senhor de 60 anos, magro, baixo, que nunca lutou, fez arte marcial, o equalizador é a arma. É a defesa que ele tem. E a defesa está na própria Constituição, doutor. Na própria Constituição diz que o Estado não provendo, cabe ao cidadão o dever de se defender. E os recursos tecnológicos que o senhor fala são câmeras de segurança, são cercas eletrificadas, etc. Coisa que pobre não tem condições de ter. Entende? Os magistrados ganham de 30 mil para cima e acham que as pessoas têm condições de viver em condomínio fechado, de ter cercas elétricas, de ter câmeras de segurança, né? E não é assim, sem contar que falta muito estudo nessa sua colocação, porque assim, ó, o que mais mata são armas brancas. A violência doméstica, o que mata são armas brancas. Aquilo que eu lhe falei, soco e pontapé também mata. E muitas mulheres foram mortas por socos e pontapés. E a arma branca é o mais usado. Vão proibir a arma branca também, doutor? Não é assim, doutor. É aquilo que eu estou dizendo. Na Suíça, cada homem que serve ao exército ganha o fuzil de presente e leva para casa. Porque serve não só para se defender, não só para defender a sua residência, mas para como defender o seu país. Entendeu, doutor? E essa coisa de armas para ninguém não existe. O senhor vai desarmar a polícia? Eu tenho vídeos aqui que eu posso mandar para o senhor para ver. E eu estou lhe chamando de senhor com todo o respeito que eu tenho, embora sejamos amigos, né? Quando a gente tá junto para sentar, tomar uma cervejinha, coisa e tal, eu lhe trato, né? Pelo nome, lhe trato, mas aqui com todo o seu cargo, né? Então tenho muito respeito, e já falei isso, né? Que eu tenho muito respeito, várias atitudes suas, vários processos seus, que eu lhe dei parabéns. Agora, infelizmente, aqui Vossa Excelência foi infeliz em colocar isso. E eu, por ser uma pessoa referência em Santa Maria como defensor das armas, por que eu sou uma referência e sou defensor das armas? Porque eu tenho porte de arma desde os 18 anos. Meu pai me emancipou. Na época era 21, meu pai me emancipou e eu tirei meu primeiro porte com 18 anos. Fazem 32 anos que eu tenho arma, doutor, que eu vivo com arma. E eu criei 6 filhos assim, doutor. Né? E nunca teve, zero acidente. Eu sou de família de militar, onde o meu avô sempre estava com 2 armas. E zero acidente. Não tinha nada de incidente. Por quê? Porque a gente vivia com aquilo, a gente sabia o que causava e o vô sempre explicou tudo. Então, doutor, não é assim. Quem tem curiosidade vai lá e pega. Agora, quem tem mau caratismo, mata de qualquer jeito. E o equalizador, doutor, é a arma de fogo. A arma de fogo dá segurança, é inerente à tua existência. Tu tem que ter arma. E eu acho tão estranho, porque ninguém fala nada sobre as leis que existem nesse país. Como eu falei, que o problema todo está na lei e na questão da punibilidade. Quanto o senhor trabalhar 20 anos nessa área,
Mas é que a sua área é diferente da do policial, doutor. O policial sabe de onde vem a arma, o policial trabalha ali dia a dia. Eu mesmo fui um que desde a década de 90 estava defendendo vilas brigadianas, onde o soldado, o cabo, o sargento da brigada militar ganhassem, que nem existem as vilas militares, ganhassem do Estado lugares para morar e fosse descontado do seu salário, para tirar, afastar ele e deixar eles mais protegidos, a família deles protegidos, afastando da marginalidade, porque muitas vezes eles não têm um salário decente, eles não têm colete balístico, eles não têm munição, entendeu, doutor? O Estado não consegue prover segurança à população e muitas vezes graças aos enormes salários do judiciário, né? As enormes regalias, isso a gente vê o número de assessores dos ministros, né, da justiça, a gente vê o número de assessores, o quanto eles gastam, o que eles comem, né, aquela coisa, o vale refeição deles, que é absurdo, né, os planos de saúde dos deputados também, que nós temos 513 deputados e tem que reduzir isso pela metade, enfim, são tantos problemas, doutor. Tantos problemas. Problema de saúde. Quantas pessoas foram mortas por não atender, morreram por não atendimento nos hospitais, no SUS. Por quê? Porque fizeram estádios para a Copa do Mundo, doutor. Quanto dinheiro é gasto para o carnaval que poderia ser revertido em segurança pública também, né? Quanto é gasto na Lei Rouanet, que foi gasto pelo país e foi tirado da segurança pública e da saúde. Vê o caso da criança aqui do UPA, que ficou o dia inteiro para ser atendida. Isso tem que causar revolta. Não vagabundo morto, né? Porque até agora os homicídios que o senhor fala aqui, a grande maioria são de vagabundos, de acerto de conta entre bandidos, entre facções. E daí, o senhor me desculpe, mas que multiplique. Porque eu me preocupo quando morre um pai de família, um trabalhador, um pagador de impostos, uma pessoa inocente. Aí eu me preocupo. Eu me preocupo quando o vagabundo entra na casa de uma pessoa estriquinado, drogado, né? Que a esquerda é a favor da liberação de drogas, entra lá e não encontra resistência na casa e estupra a mulher do cara, estupra a filha do cara. Quem tem filha mulher sabe disso. O medo de alguém entrar. Muitas vezes eu estava viajando, porque trabalhando em política para cima e para baixo, eu viajando simplesmente me preocupava, porque diz, pô, ficou minha companheira e minhas filhas em casa sozinha, mas tinha o meu pai. A primeira coisa depois que o meu pai faleceu que eu fiz foi erguer muro na frente de casa. Erguer muro e colocar essas tecnologias, porque graças a Deus eu tive condições de proporcionar isso. Agora, nunca abri mão da defesa armada. E assim como muita gente não abre mão da sua defesa. Isso é questão de cada um saber do que é capaz ou não. E quanto à questão da flexibilização, o senhor está enganado. Vá fazer um porte de arma para o senhor ver o rigor do técnico, dos testes psicológicos, o psicotécnico, o rigor da prova de tiro, que muitos polícia que não atira toda hora não consegue fazer a prova no alvo multicores. Vai lá e vê como é que funciona o processo. E se o senhor quiser debater sobre isso, eu estou aberto ao debate. Eu estou aberto a lhe provar que os Estados Unidos, o número de homicídios é menor. E quanto toda a ditadura, todos os países que tiveram ditaduras, antes veio o Estatuto do Desarmamento. É só o senhor ver o que em Cuba. Na Venezuela, a ONG Viva Rio promoveu o Estatuto do Desarmamento lá.
Vê como é que tá o povo lá. Converse com os venezuelanos que estão pedindo comida na rua em Santa Maria. Aqui na Fernando Ferrari, com a esquina com a Medianeira, tinha um casal de venezuelano com 2 crianças. Converse ali, vai ver quem é, da onde que eles vieram, o que que eles faziam na Venezuela e por que que eles fugiram da Venezuela. Converse. Esses dias mesmo, o Luciano Hang fez 6 venezuelanos e um cubano que estão trabalhando lá falar. Aqui na Serra agora, nas Olimpíadas que teve dos surdos, né? Que fizeram? Fugiu um cubano. Por que eles fazem isso, doutor? Porque eles vivem em regimes ditatoriais. Então, é isso que o povo brasileiro não quer. Que nós sejamos uma Venezuela, que nós sejamos uma Cuba, ou pior, uma Argentina que tá ali. Vai ver como é que tá as questões das armas na Argentina. O Uruguai é armado. O senhor sabia? O Paraguai é armado. O senhor sabia? E veja os índices de violência deles com os nossos. Nós temos que admitir que o brasileiro é um povo fanfarrão, é um povo hospitaleiro, mas é um povo que vive um calor, que bebe muito, que é um povo divertido, tem swing, tem carnaval, e tudo isso tem bebida, tem mulheres, e tudo isso provoca o que? Uma alteração do comportamental nas pessoas, né? Então, não adianta culpar as armas. Nós temos que ter uma política destinada à segurança pública, mas isso começa com várias reformas. E uma delas é gerar condições do Estado fornecer segurança. Coisa que não acontece, nunca aconteceu, porque eu prefiro 1000 vezes a minha 12 na mão em casa, quando o vagabundo está entrando, do que toda a força policial no telefone. Veja o tempo de resposta das polícias. Converse com os brigadianos, vejam o que eles passam. Muitas vezes tem que esconder a farda. Eles saem para trabalhar e ficam com medo de deixar sua esposa e seus filhos. Eles trabalham sob pressão. E o índice de suicídio dos policiais como é alto. Por quê? O índice de alcoolismo nos policiais é alto. Por quê? Porque eles vivem sob estresse, porque eles têm medo de tomar tiro dos vagabundos, porque eles estão menos armados e porque eles sofrem essa pressão toda de que o policial matou, o policial é errado, o policial tem que ser condenado porque matou. Parece que a polícia sai para matar. Parece que as pessoas compram armas para matar. Não, é para se defender. E são usadas geralmente quando estão sofrendo algum ataque. Só que mesmo assim são condenados pela justiça. Por quê? Porque a justiça prefere combater um deputado que fala bobagem, fala besteira, do que um marginal que mata. Do que um marginal que desvia milhões. Ninguém mais acredita na justiça. E é por isso que está acontecendo isso. Por isso que a gente vê os absurdos do judiciário. Por quê? Porque tem todo um aparelhamento. E daí a gente vê que até os membros da OAB, que virou puxadinho do PT, até os membros da OAB têm super carros americanos. Carros bons, maravilhosos, vivem em casas maravilhosas, né? Condomínios fechados, né? E o povo não consegue atendimento no SUS. Aí aparece alguém que quer combater com tudo isso e quer te dar o direito a tu conseguir fazer a diferença, ao menos na tua vida, proteger a tua vida, que deveria ser a primeira coisa. Porque é ridículo a lei com 16 anos tu pode votar, escolher o presidente futuro de uma nação. Com 18 anos, tu entra pro quartel, te dá um fuzil, uma pistola 9mm. E só com 25 anos tu pode comprar tua arma para defender a ti e a tua família, para defender a tua vida, o teu patrimônio, que tu trabalhou tanto para ter.
que foi tão árduo, tão difícil, e que muitas vezes políticos e judiciário têm mais rápido. Por quê? Porque estudaram, trabalharam, mas ganham altos salários. É muito disparelho. E não adianta nós tentar pegar e querer levantar o dinheiro do povo até lá, se o próprio judiciário não deixa. Se quando um presidente chega e zera impostos, quer acabar até com o IPVA de carro para o pobre pegar e ter seu carro, o que acontece? O judiciário vai lá e proíbe. Então parece o seguinte, que legislativo e executivo só querem se dar bem e o judiciário tem o superpoder. Só que daí existem as corrupções que tem no judiciário também e que são engavetadas. Ou quando aparece um caso, o juiz simplesmente é aposentado ganhando seu salário e pronto. Ou quando o juiz sofre ameaças, que o juiz tem garantido por lei sua defesa, seu porte de arma, quando o juiz tem 500 policial em volta. O político bota a polícia em volta, mas o povo, doutor, o povo não tem. Não adianta tu ter segurança em casa, se tu tá vindo pra casa, tu pode morrer. Por quê? Porque tu não tem como botar a polícia do teu lado 24 horas. Já o senhor, se pedir, pode. Já um político, se pedir, pode. Só que o povo que paga o salário dos juízes, o salário dos políticos e os salários das polícias, não pode. Então veja um absurdo. Sem contar que quando o bandido vai pra cadeia, além de ele não cumprir toda a pena, quem paga é a vítima. A vítima paga comida para aquele cara. Imagina o pai daquele jovem de 16 anos, doutor. O senhor tem um filho. Imagine o pai daquele jovem de 16 anos que foi morto a socos e pontapés. Vê o pessoal tá na rua. Vê os vagabundos que mataram o filho dele, tá ali na rua. Sem contar que durante o tempo que tiveram preso, ele pagou a comida dos vagabundos, ele pagou onde dormir, ele pagou plano médico para eles, porque eles têm médico, tem dentista, tem tudo, e ainda são prioritários para tomar vacina. Me desculpa, mas a minha opinião é essa. E aqui a opinião do jornalista Marcelo Almeida, do pai e do avô. E por favor, o senhor se atenha a esses países, a esses estados brasileiros mais armados, menos violência, menos roubo, menos tráfico. É tudo menos, entendeu? E nós já vivemos um Brasil livre, um Brasil onde arma de fogo, não existia porte ilegal, não era crime. Entendeu? Era apenas infração. Eu vivi essa época e ninguém saía se matando no trânsito, ninguém saía se matando em casa. Né? Era menor, estranhamente, quando veio o Estatuto do Desarmamento, nós batemos picos de 70 mil mortes por ano. Quem teve em Israel, quem viaja, quem conhece o mundo, sabe, no Israel, o pessoal, as mulheres principalmente, vão de fuzil. Andam de fuzil até em shopping. É um país de guerra e o índice de criminalidade é menor. Aí o senhor vai dizer, a população também é menor? É. Mas é menor. É menor do que no estado nos estados do Nordeste. Aí o senhor vê. Tá bem? Espero também poder ter contribuído ao debate. E se o senhor quiser debater comigo, estou às ordens. Espero que a minha conta no Instagram seja reativada lá. Ao amigo, que eu considero muito, né? Sempre lhe respeitando, nunca faltando com respeito, mas mostrando aqui também o outro lado da moeda. Tá bem, doutor? Espero que eu tenha ajudado aí o pessoal, aí os CACs, os grupos de tiro de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, os quais eu represento, me sinto
nessa condição, porque sempre defendi o armamento, sempre defendi o porte de armas, sempre defendi a liberdade de armas. Não sou nenhum Marcos Paulon, o qual eu sou fã dele, mas sempre que posso dou minha contribuição e faço questão de falar sempre sobre a questão de quanto mais armas, mais segurança temos. Grande abraço, fiquem com Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.